Boa noite a todos. Especial demais também estar aqui nessa noite. Nós acreditamos muito na importância do Marketplace para a sociedade, para a nossa igreja, para o movimento do céu na terra. O monte da economia é extremamente importante, é um dos montes que influenciam a sociedade. Vou pedir para pegar aqui. Eduardo, pode pegar aqui, porque geralmente eu derrubo. Obrigado. E tudo envolve dinheiro. Tudo. Alguns anos eu tenho me dedicado a também, a gente acabou de cantar aqui, usa-me, Senhor. Eu entrei nessa questão de realmente olhar o dinheiro de forma espiritual há mais de 10 anos, mas eu entrei porque Deus quis que eu entrasse, porque mexer num vespeiro é uma coisa, assim, minha vida nunca mais foi a mesma, é emocionante, né? Mas é especial ver o que Deus tem feito nesses anos. Muitos já sabem, eu tenho esse livro, Derrote Mamon, e agora ele está reformulado com um capítulo novo, inclusive. Eu falo tanto de Mamon no livro, que aí eu decidi colocar o último capítulo para falar, não dele, e aí eu falo sobre os segredos da prosperidade de Jó. Não sei se você sabe, Jó é o primeiro livro escrito, provavelmente, na Bíblia. E quando você olha Jó, você precisa ver que é um padrão ali estabelecido. E Jó não era só o homem mais íntegro da terra, ele era um dos mais prósperos. Então já fica ali para nós um princípio de que Deus nunca foi contrário à prosperidade humana. Ele a quer. Ele a quer. Então, pode acontecer essa equação. Integridade e prosperidade. Aleluia, é possível. Nós estávamos falando aqui, agora, gente, para dar certo no jeito de Deus, tem que ser do jeito de Deus. Então, nesse livro aqui, eu vou ensinar você, o leitor, a entender quem é essa entidade espiritual de alta patente no mundo das trevas, que trabalha do lado, assim, bem perto de Satanás, para assolar a humanidade. Jesus deu nome a essa potestade. Mateus 6:24. Vocês não podem servir Deus e as riquezas. No original, a palavra riquezas é mamon. Então Jesus, tudo que Jesus diz, precisa ser muito bem observado. Todos os movimentos de Jesus precisam ser muito bem notados, porque ele só tinha 3 anos para marcar a história da humanidade e marcou. Então tudo foi muito bem planejado, mas ele dá uma aula de guerra espiritual em Mateus 6, e ele apresenta essa potestade, e ele diz que essa potestade, ela tenta roubar o nosso coração, e em Mateus 6 mesmo ele diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, você pode adquirir esse livro ali na nossa bookstore, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. São muitas histórias de pessoas que leram esse livro e mudaram a sua vida. A boa gestão é necessária para lidar com o dinheiro, uma mente empreendedora, a sabedoria, a inteligência, o preparo, mas também a questão espiritual. E já pegando o gancho, esse é o meu assunto hoje aqui. Proteção espiritual nos negócios. Se você veio sabendo qual o título da palestra, é porque você acredita que tem algo a mais que envolve empreender, que é a questão também espiritual. Basicamente, você sabe que a nossa realidade física é sob uma influência de uma realidade maior, que é a espiritual.
Então nós somos seres que temporariamente estamos num corpo físico, mas na realidade nós somos seres espirituais. E a gente lê a Bíblia, a gente percebe isso mesmo, e que é assim. Então quando eu entendo a economia espiritual, eu vou bem. Quando eu entendo as regras espirituais, os princípios espirituais, o que norteia este mundo, o que mais influencia a terra, eu vou bem. Eu consigo superar situações que algumas pessoas, ou muitas, não conseguem, simplesmente por não entender isso. Não adianta abrir simplesmente o Salmo 91, né? Que é o salmo mais lido da Bíblia, o Salmo 91. Eu já fui em diversas casas. Quando eu entrei, em algum lugar da casa tinha o Salmo 91 aberto. Mas ele por si só aberto, né, o Salmo 91 aberto, assim, ele não vai sair, né, e se materializar de uma forma que te proteja. Você precisa trazer os princípios e as verdades do Salmo 91 para a sua vida. E nós vamos terminar lendo esse salmo aqui no final. Êxodo 14:14 está assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Ou seja, Deus quer intervir, Deus quer trazer essa proteção na nossa história, devemos acessar. Em 2 Coríntios 10:3, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, pensa num homem que entendia a realidade espiritual. Ele escreve o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. E ele também diz aos cristãos em Éfeso: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta, ele diz, é espiritual. Então pode ser que nessa noite dê um clique em você. Você está fazendo tudo certinho, mas você precisa aditivar a sua proteção espiritual, para que você então rompa em tudo aquilo que Deus tem confiado a você, porque quem empreende é parceiro do céu. Eu valorizo tanto os empreendedores que eu quase que reputo empreender como um sacerdócio, do tamanho da importância que é empreender. Empreender é transformar realidades, não é? Não adianta a gente ir com a Bíblia só no Haiti, por exemplo. No Haiti nós precisamos chegar com a Bíblia e com pão, e com recursos. Precisamos ensinar a eles produzir riqueza. Você sabia uma das coisas, já fui algumas vezes no Haiti, a nossa igreja já fez diversas inserções lá. Uma das coisas, por exemplo, o haitiano, ele não pesca, sabia, Eduardo? Ele tem medo do mar. Olha o nível. Eles têm uma série de lendas e eles não exploram o mar, né? E é uma nação faminta, não é? Então, sempre precisa colocar este ponto de vista. Pastor Carlito, nosso líder espiritual, pai espiritual, ele tem duas máximas: tudo é para o nosso crescimento e tudo deve ser discernido espiritualmente. Tem hora que eu saio com o carro para dar ré e bato na pilastra, foi barbeiragem. Mas tem hora que eu observei ali o sensor, olhei tudo e bati, aí é batalha. Entende? Gente, eu cheguei a dar muitas vezes dízimo do prejuízo, porque eu percebi que foi o capeta que assolou a situação que veio contra mim. Então, a gente tem que abrir os nossos olhos. E eu queria te dar rapidamente aí 10 conselhos para que você proteja os seus negócios espiritualmente. Primeiro, reveja as suas alianças. Reveja as suas alianças. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade?
Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e Belial que há de comum entre o crente e o descrente? Essa frase aqui é a mais importante, nesse contexto do marketplace aqui. Se essa pessoa que você quer fazer um tipo de aliança nos negócios descrê, não crê, não acessa a Deus, não acredita, isso vai, eu vou usar essa palavra aqui, vai contaminar o seu negócio. Tomando a perspectiva de que você é alguém que dirige os seus negócios, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida e os seus negócios. Alguém que fez um acordo com Deus, tem uma aliança com Deus, isso precisa ser considerado, as suas alianças. Alguém que não tem isso como prática, aí é uma outra história. Mas para fazer do jeito de Deus, você precisa se atentar a isso. E aí vem também uma frase do pastor Carlito: nem tudo que é bom para você. Por quê? Porque você tem um backstage, você quer agradar o coração de Deus, porque no fundo, o seu diferencial competitivo é o favor de Deus. Porque você já decidiu não caminhar na força do braço. Entende? Então você precisa fazer conforme a economia do céu. E a aliança é fundamental. Quem conhece um pouco da Bíblia sabe que Deus alertava o seu povo o tempo todo. Eu não quero, e não era uma palavra de preconceito. Ele dizia: eu não quero que vocês misturem algumas coisas com as pessoas das outras nações, que não têm os mesmos princípios, que não me reconhecem como Deus, como Pai. E isso é fundamental. Quando Israel, quem tem um pouco de cultura bíblica aqui, não obedeceu isso, deu no que deu. E até na igreja tem gente misturada. Tem gente que me procura assim: pastor, eu fiz negócio com gente da igreja, me dei mal, mas uma igreja com 23 mil membros, tem gente eu te garanto, tem gente de todo tipo aqui. Eu fico muito triste, Eduardo também, quando alguém procura a gente. Gente, eu perco o dia para dizer: olha, pessoa da sua igreja fez isso, me lesou. Gente, meu coração, ainda mais, por causa disso aqui, ó, meu coração fica assim pequenininho. Não é a nossa cultura, não é do jeito que a gente vive. A gente não ensina isso, não é nosso discipulado. Vem aqui num domingo ouvir a gente pregar. O pessoal diz assim: pastor, eu tenho que ser até criterioso na pós-graduação ou no curso que eu vou fazer, porque aqui a gente tem muita coisa. Eu costumo dizer, sendo ovelha do pastor Carlito Paz, só pague por um conteúdo que a Bíblia não te dá de graça. Porque a gente pensa muito aqui, antes de levar uma palavra para o seu coração. A gente é prático, a gente filtra, a gente ora, a gente quer não simplesmente trazer conteúdo para a nossa gente, a gente quer transformar. A gente quer que realmente você prospere, você avance, você seja destaque na sua área de negócio. Então, reveja as suas alianças. Pastor, tem a ver. Gente, eu já mediei conflitos assim surreais nessa área. Eu te garanto, se você fizer aliança de negócios com qualquer tipo de gente, espiritualmente falando, com todo respeito, pode dar problema. Eu conheço gente que está lá no negócio, está lá no office, está lá é um negócio. A partir que assinou o negócio, a casa se transformou, virou uma loucura. Por quê? Porque nós somos uma pessoa só. Querido, se você é uma pessoa no escritório, se você é uma pessoa na empresa, na rua uma outra pessoa, em casa uma outra pessoa, aí você está com sérios problemas, porque a realidade espiritual não faz essa diferença, tá? Você, para a realidade espiritual, é uma pessoa só.
Vocês estão tão sérios olhando para mim, vocês estão entendendo? Tudo bem? Fica tranquilo, vai acabar tudo bem. Segundo conselho, proteja-se da inveja. Pastor, inveja pega em crente? Depende do tipo de crente. Proteja-se. Mas quando eu coloquei isso aqui, o Espírito Santo me trouxe isso aqui, me veio algo não só em relação aos outros, em relação a você também. O invejoso colhe inveja. Gente, você precisa treinar o seu coração. Você precisa celebrar a prosperidade do seu concorrente. Pronto, já pirei. Por quê? Porque você sabe que você tem o favor de Deus. Você não precisa julgar, você não precisa trazer uma palavra para desconsiderar, para diminuir. Você não precisa querer o igual. Deus tem algo único para você. Mas também se proteja das invejas, da inveja dos outros em relação a você. E você precisa orar assim: Senhor, me proteja do olhar invejoso, sendo o meu coração não invejoso. Isso é fundamental. Fundamental. E se você tem alguém muito indispensável que senta na sua mesa, nos negócios, e essa pessoa tem um olhar invejoso, você precisa ser aberto com essa pessoa. Ainda mais se você tiver influência em relação a ela. E abrir o jogo, para que ela reveja isso, porque é uma atmosfera que atrai uma opressão espiritual para o ambiente, para o negócio. E isso aqui, gente, ó, eu acho assim, eu dou risada, né? Porque assim, às vezes de nervoso e às vezes eu dou risada mesmo, porque assim, gente, as pessoas, elas querem só o bônus da influência, não querem um ônus, entende? Por que, gente, se eu aqui em São José, estou no supermercado, as pessoas olham o meu carrinho. Nós somos gigantes, fazer o quê? Então, vou para o meio do mato, falo para o pastor Carlito me colocar para pastorear Bananal, sumo daqui. Com todo respeito a Bananal. A gente quer sucesso, mas sem o ônus. E tem gente que arruma para a cabeça, porque não sabe lidar com isso aqui. Entende? Você nem entrou no carro novo ainda, você coloca aqui, irmão, você está com a cabeça aonde, amigo? Aonde? Você quer mais problema? Você quer mais gente fritando você assim espiritualmente, olhando o negócio? A maioria das pessoas que estão tendo surtos em função disso aqui, é a comparação. Na pandemia isso cresceu muito. Está forte, hein? Você está recebendo algum... Você está entendendo? Mas e a minha privacidade? Não tem. Sucesso não é igual a privacidade. Agora você pode melhorar a sua proteção, para se sentir ainda mais confortável. Aí seja inteligente. Use bem esse negócio aqui. Eu faço questão de pregar com isso aqui, ou dar palestras, abrir a Bíblia com isso aqui, Isso aqui, porque isso aqui está consagrado ao Senhor. Na minha vida. Olha só, Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Misericórdia. Tem gente que quis dar 3 soquinhos na madeira. Terceiro, blinde suas finanças. Blinde suas finanças. Por isso que você precisa aprender tudo o que a Bíblia fala de orientação para você blindar as suas finanças. Você não pode ser um leigo. Jesus falou, aliás, a palavra dinheiro na Bíblia aparece mais do que a palavra pecado. Pasme você. De tão importante que é esse assunto. Por isso que Jesus para falar. Está lá no capítulo inteiro, Mateus 6. E aí olha um texto que eu escolhi aqui. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus
e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Minha filha mais nova está fazendo uns trabalhos. Aí ela veio conversar sobre dízimo. Eu expliquei para ela. Eu falei, e no mais você vai blindar o seu dinheiro. Como assim, pai? Aí li esse texto, ela, é forte, hein? Eu falei, filha, é forte. Gente, você que é nosso amigo aqui, essa parte aí, talvez você fique com 9 pontos aqui, mas essa parte em específico, para quem já tem um relacionamento com Jesus, já caminha no discipulado, entende isso aqui. O dízimo, na verdade, é um post-it, para te lembrar, quando você dá, que você depende de Deus, que a sua empresa é de Deus. Então, olha o texto, para que haja alimento e ponham-me à prova. Eu disse para ela, olha, você deu o dízimo? Você pode pôr o Senhor à prova. Ela falou, como assim? Você pode dizer, nesse mês eu preciso disso, disso e disso. Eu estou sendo fiel ao Senhor, eu te peço que o Senhor me abençoe. Você tem crédito espiritual. Diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha só aí, a proteção espiritual aqui, impedirei que pragas devorem suas colheitas. Uau! Uau! Quer dizer que tem demônios que influenciam gafanhotos? Yes! Olha o texto de Joel 1:4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Quando o pastor Carlito foi a Israel, ele trouxe 2 moedas, que são as moedas que aquela viúva pobre deu no registro de Marcos 12. É a história, ela deu como se fosse 1 centavo do nosso dinheiro. A moeda se chama lepta. E ela deu, e a Bíblia diz que Jesus estava ali observando o momento da entrega. Interessante. E ela estava fazendo aquilo para Deus, mas ela tinha um plus naquele dia. Jesus estava ali, olhando. E olha que interessante, Jesus fez questão e a narrativa de destacar que todo mundo espiritualmente sabia quanto ela estava dando. E sabia também quanto os mais abastados estavam dando. E Jesus, esse é o ponto, não é a quantia. Sempre será o coração. O coração. A gente viu a notícia que o Bill Gates, ele vai doar toda a sua fortuna para a sua fundação. 122 bilhões de dólares. Ele já repartiu com os filhos, você pode ler. Está todo mundo com dinheiro, até a 3ª geração, mas em vida ele vai fazer isso. Ele tem alguns valores que eu não compactuo, mas isso aí é um exemplo. Isso diz muito, muito. E muitas vezes a gente que conhece as Escrituras não tem um coração generoso. Não é para dar 122 bilhões, às vezes é para dar a outra banda do pão. Eu estava falando com a Estela aqui, a nossa igreja foi uma guerreira, foi exemplo no Brasil inteiro, na pandemia. O que nós fizemos? De doar, de entregar. E eu percebi, as pessoas que ficaram na nossa comunidade, olhando para o seu umbigo, para a sua empresa, para a sua casa, para a sua saúde, para os meus negócios, para o meu mundo, adoeceu. E as pessoas que disseram, olha, eu quero observar tudo isso, mas eu posso fazer alguma coisa. Algumas pessoas que vieram aqui ajudar a gente, entregar alimento, orar pelas pessoas. Todo mundo, os pastores não pararam, com risco de vida, mas tiveram a condição e a coragem de fazer alguma coisa além, repartir, doar, ouvir alguém, saiu da pandemia melhor. Ou saiu pelo menos equilibrado.
Então, blindar suas finanças é imunizar-se contra a avareza. E a Bíblia apresenta formas para isso. Quarto, busque bons conselhos. Por isso que você está aqui no Marketplace. Você é um bom ouvinte, aleluia. Aleluia, é um dos ministérios mais antigos na gestão do pastor Carlito. Antes do negócio fechado. A gente até brinca, não pode... Você sabia, Eduardo? Esse aqui é a menina dos olhos dele. Não tem competição, não. Marketplace sempre é pauta. Ele ama demais. Por quê? Porque ele sabe o que você carrega, um poder de transformar realidades. Busque bons conselhos. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de empreender, sair à guerra. Você precisa de orientação. Por isso que nós selecionamos quem vem falar aqui. Por isso que nós temos uma vasta curadoria de materiais para que você possa crescer o tempo todo. Tem gente que fala assim, eu sempre fui empreendedor, eu não estudo não. Então se você nunca estudou, você está perdendo dinheiro, eu te garanto. Não adianta, gente. Não é simplesmente o diploma, é a sua mente sendo aberta para que você perceba mais. É importante estudar, é importante ouvir, é importante ler. Quinto, para proteger os seus negócios, use armas espirituais. Não vai bastar o seu esforço, não vai bastar o seu network, não vai bastar a sua experiência, não vai bastar a sua inteligência, não vai bastar o que você já adquiriu, o seu sucesso anterior. Você precisa usar armas espirituais e aprender a manuseá-las. Efésios 6, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra as forças dominadoras deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, você tem que usar a arma da oração, a arma da adoração, a arma do jejum, a arma do voto espiritual, a arma das ações de graças, a arma da generosidade. Você precisa, isso é fundamental. Aqui nesse contexto mesmo de Efésios 6, quando Paulo vai falar de guerra espiritual, ele fala que tem um dia mau. O dia mau, só para você, eu fui pastor de criança, então eu sempre sou lúdico. O dia mau é assim, é quando o diabo dá um assovio, chama os demônios, diz assim, o alvo é aquele. É o dia mau na vida dessa pessoa. Tem o dia mau não são todos os dias. Há momentos específicos que você diz, uma pista do dia mau, não sei mais o que fazer. Entende? Gente, aqui você sabe aqui é se ajoelhar, é se quebrantar, é refazer os seus acordos com Deus. Nas crises, nós fazemos os maiores compromissos com Deus. O dia mau, tem que orar, tem que jejuar, tem que pedir oração. Você não pode ficar nesse sentido de peito aberto. Outra forma de proteger os seus negócios espiritualmente, eu já falei sobre isso, seja agradecido. A gente tem uma máxima aqui, agradece que cresce, não é? Você pode ver uma pessoa que não agradece próspera, mas assim, talvez só no segmento dele e no aspecto dos recursos financeiros, mas olha o restante, você vai perceber que as coisas não estão tão boas assim, porque a ingratidão é uma amnésia, a gratidão é a memória do coração. A gratidão te faz levantar nessa terça-feira, sabendo que Deus já realizou coisas na sua vida anteriormente, na sua vida profissional, e Ele fará novamente, e até coisas maiores. É a gratidão. Como Jeremias escreveu, trago à memória aquilo que me dá esperança. Então a gratidão tem esse efeito. Gente, eu sinceramente,
é uma das coisas que eu preciso orar muito. Eu não consigo conviver com gente que reclama. Eu não consigo. Em casa, de vez em quando eu entro, tá uma coisa meio assim, as meninas, né, adolescente. Eu falei, ei, dá uma relaxada. Tá tudo bom, gente. Não tem nada ruim aqui, não. Querem ouvir a história de como eu cheguei até aqui? Ah, não, pai, não conta não. Então tá bom, então vamos melhorar. Porque senão vem uma palestra gigante. Entende? Ah, então, em 1999, nós éramos 600 membros e tal. Quer que eu conte desde lá? As pessoas perguntam, né? Mas por que vocês sempre estão falando sobre negócios? Gente, é só olhar o que aconteceu com a gente. São princípios aplicáveis a tudo. Se não fôssemos pessoas com esses princípios aqui e com os princípios que você sabe, nós não estaríamos aqui. Com essa estrutura toda, com essa influência toda. Não é só estrutura, é influência. Hoje a nossa igreja é estudada. Não tem nenhum seminário equilibrado, saudável, nessa nação que não estude essa igreja. E o pastor dessa igreja, não tem nenhum. 7, peça por discernimento. Peça por discernimento. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Discernimento é mais do que simplesmente fazer uma leitura humana das coisas. É uma percepção espiritual. Deus vai te orientar. Deus vai te dar instruções. Ele vai usar meios que você vai perceber. Uau, eu percebi Deus me instruindo aqui. Circunstâncias, pessoas, sonhos. Você está lendo uma coisa, aquilo ressalta. Quantas vezes eu acordei, dormi com um problema gigantesco, eu acordei não com a resposta, mas com uma sensação de que já estava resolvido. Às vezes eu acordei com a resposta. Quantas vezes eu vi o pastor Carlito chegando numa reunião nossa, muito importante, com um caderninho, que ele deixa ao lado da cama. E muitas vezes ele é despertado e escreve coisas que nós vamos resolver naquele dia, porque já é madrugada. Quantas vezes nesses anos? Quantas vezes? Quantas vezes? Sabe por quê? Porque Deus trabalha no turno da noite. Ele não dorme. Salmo 121. Ele é o nosso sentinela. Já pensou? Você está dormindo em paz. Aleluia, em paz. Você vai dormir em paz. Amém? Quanto mais paz você dormir, significa que mais confiante você está. Você vai dormir em paz. E você vai dormir, mas vai ter uma atividade espiritual acontecendo para te abençoar. E você repousou 5, 6, 7, 8 horas. Quando você acorda, já tem todo aquele ganho espiritual para o seu próximo dia. Aleluia! 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 Discernimento. Essa é a oração que todo empreendedor precisa fazer diariamente. Senhor, Jesus, me dê discernimento. Eu quero ter, pessoal mais antigo aqui, né, o Thundercats, quem lembra? Visão além do alcance, quem lembra? Mais de 40. Me dê a visão além do alcance. É isso, é a unção do Lion, literalmente. Mas esse é o Jesus Cristo de Nazaré, não é aquele Lion, não. Aleluia. Vai olhar, né? O Gibbons, que veio aqui, o escritor do livro Shelotes. Gente, ele está no meio artístico lá nos Estados Unidos, e ele disse para nós que ele tem prosperado com palavras de conhecimento, Eduardo. Ele é um consultor assim muito requisitado. Ele senta na frente dos caras, vem um download do céu, ele fala aos caras: não é possível. Às vezes ele estudou para fazer um mentoreio. De repente ali na mesa Deus sopra, mas não é exatamente isso, é isso. Ele contou para a gente. E a influência dele assim subiu para outro nível. Deus tem isso para você. 8, ande na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tem que sair alimentado por isso aqui, ó. Tem gente que faz questão de ter um super café, mas não come o que é preciso comer. Não é?
Você vai trazendo a palavra de Deus para o seu HD. E o Espírito Santo vai trabalhando essa palavra nas questões que vão acontecendo no dia. É interessantíssimo. Por isso nós temos a cultura aqui do devocional. Quantas vezes eu já vi nas redes sociais a pessoa dizendo: puxa, parece que o pastor Carlito ouviu como seria o meu dia de hoje. Sensacional. Ande na verdade. Se for do jeito de Deus, tem que ser na verdade. Gente, não adianta ficar culpando terceiros. Ande no jeito de Deus. Pastor, mas se eu for andar do jeito de Deus, eu tenho que fechar o negócio. Tudo bem, fecha esse negócio, começa de novo como empregado e Deus vai te dar recursos para fazer do jeito certo e pessoas. Um dia. Mas eu estou falando com pessoas com background de uma vida entregue nas mãos dele. Se eu for falar esse tipo de coisa aí, fora as pessoas não vão entender, não é? Mas esse contexto aqui você entende. 9, e para terminar, ative o sobrenatural. Ative o sobrenatural. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Você entendeu aí? Olha só, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Está tudo nas regiões celestiais. Você tem que acessar. Como que você acessa? Através da sua fé. Através da sua fé. Tem que acessar. Não adianta só saber que você tem. Você tem que ir e acessar. Você tem que chamar a existência. Você tem que pedir para que aquilo se materialize. E 10, confie na bondade do Pai. Deus, Ele é o seu Pai. E Ele é aquele que mais torce e trabalha para o seu sucesso. Ninguém mais do que Ele. Pessoas trabalham e torcem pelo seu sucesso, mas mais do que o Pai, não. Se você não teve um pai biológico que aplaudia o seu sucesso, você tem um Pai celestial, que não só aplaude o seu sucesso, Ele te fez para ser um sucesso. Ele derramou sobre você a unção do empreendedorismo. Foi Ele quem fez você assim. Isso é extraordinário. Ele que te formou assim, Ele que te lapidou. Será que eu vou dar certo? Queridos, nós estamos correndo e Ele está ali na grade gritando: vai, 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 vai e vai. Gente, se nós queríamos que os nossos pais estivessem ali na arquibancada e não aconteceu, supera isso em nome de Jesus, supera isso. Mas você tem um Deus que é Pai, e Deus vai levantar pessoas maravilhosas na sua vida, que vão assim, sem pretensão nenhuma, sem inveja nenhuma, aplaudir e gritar: vai, 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 vai. Olha o texto. Por isso eu lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem, encontrarão. Uau! Batam e a porta lhes será aberta. Eu tenho 2 filhas. A primogênita nos respeita muito. A mais nova é folgada. E durante os anos eu fui trabalhando com a cabeça da primogênita. Ela dizia: pai, é cada absurdo que a Giovana pede para vocês, é um negócio doido. Eu falei: não, filha, ela é filha. Se ela tem que abrir o coração e colocar as coisas, os sonhos, é para nós, os seus pais. E esse texto aqui é lindo, em Lucas 11, olha: a porta lhes será aberta, batam, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. Se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra?
Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. É mais ou menos isso, essa mensagem, esse texto. O que de mais precioso nós devemos pedir para Deus é o seu Espírito Santo sendo manifesto em nossa vida. Se nós pedimos, Ele vai dar. Então imagine as outras coisas. Aí eu tenho visto a minha filha mais velha entendendo. Aí virou uma pidona também. Mas ela foi entendendo. Tem que conversar, tem que abrir o coração. Porque o pai, o que o pai quer fazer? Abençoar. E o nosso Deus, Ele é um Pai que quer nos abençoar. A sua identidade está cheia do poder dEle. Então, confie na bondade do Pai. Você, com essa certeza, terá os seus negócios blindados. Eu quero ler com você a oração do Salmo 91, aquele salmo que eu me referi. Tem aí? Tem. Então, vamos ler juntos. Agora, como se fosse você mesmo, né? Eu fiz uma paráfrase aí, para que fosse a sua oração. Mas não vai ser mais simplesmente palavras num pedestal. Você vai entender. O Salmo 91, por exemplo, tem uma coisa interessante. Ele fala dos estágios do dia. De que a proteção de Deus vai nos acompanhar nos estágios do dia. Sensacional. De manhã, de tarde, de noite. É um salmo completo de proteção mesmo, espiritual. Então vamos ficar em pé, só para a gente falar com mais força e avidez. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu habito no abrigo do Altíssimo e descanso à sombra do Todo-Poderoso. Então posso dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele me cobrirá com as suas penas e sob as suas asas encontrarei refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo protetor. Eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu simplesmente olharei e verei o castigo dos ímpios. Se eu fizer do Altíssimo o meu abrigo, do Senhor o meu refúgio, nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me segurarão, para que eu não tropece em alguma pedra. Pisarei o leão e a cobra, pisotearei o leão forte e a serpente. Pois o Senhor me diz: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos aplaudir a esse Deus maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia.